Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, tudo mais da indústria do entreter e que a gente sabe que você não vive sem. Eu sou Paula Trevisan e o papo aqui hoje é sobre um filme que chegou faz pouco tempo na Netflix e, pelo que a gente tá vendo, até de forma inesperada, tem ganhado o coração do público e da crítica. Conta aí pros nossos ouvintes qual que é o tema de hoje, Sansão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulinha, nossa convidada mais do que especial, que já vai se apresentar pra quem conhece, pra quem não conhece e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Paulinha, episódio de hoje é sobre um filme que tem realmente dado o que falar na Netflix, que chama Fair Play, ou por aqui, Jogo Justo. Opa! Gostei do nome, tem nome de sessão da tarde dos anos 2000? Mas a gente gosta mesmo assim. E como Sansa já falou, hoje tem convidado ilustre. Temos a presença luxuosa da sempre elegante, reluzente, maravilhosa Rafa Gomes, que é lá do Cine Pop e de tantos outros lugares. Bem-vinda de volta, Rafa. Oi, pessoal. Essa abertura sensacional, né? Fazendo a minha média. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Tava com muita saudade de estar participando aqui. E vamos papear muito sobre Jogo Justo, que eu pude assistir no início desse ano lá no Festival de Sundance. Então, temos até algumas conversinhas de bastidores aqui ao longo desse papo. Muito bom, muito bom, muito bom. E antes da gente seguir com tudo aqui no papo sobre Jogo Justo, que a gente vai se perguntar se foi justo mesmo, vai ficar aquele recadinho de sempre. Assim como o nosso nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers. Inclusive, você vai notar mais adiante um aviso piscante e explosivo antes deles começarem por aqui, para você sair bem avisado. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco. Combinado? How did I get so lucky? Are you talking about me? Or your job? Both. I love you so much. I wish we could tell the whole world. But we're breaking company policy. He can't keep up. He's not you. Just tell me what's going on here. He's promoting me. Congratulations. Muito bem, queridos. O negócio é o seguinte. Jogo Justo é um suspense, digamos, quase erótico da Netflix. O filme vai acompanhar o jovem casal Emily e Luke, interpretados pelos inspirados Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich, que trabalham numa empresa de finanças e embarcam num romance proibido que vai contra as regras da organização. Até aí, tudo parece muito bem no relacionamento, tudo indo ótimo, até que Emily recebe uma promoção inesperada. Dali pra frente é ladeira abaixo e vocês podem imaginar o que acontece. Eu adorei a escolha do elenco, primeiro porque, assim, eu acho que o Alden, ele merece mais respeito em Hollywood depois de ele ter feito o filme do Han Solo, que foi um péssimo projeto, e aqui ele consegue colocar todo o talento dele à mostra, realmente colocando a versatilidade dele à prova. E a Phoebe Dynevor, ela sai daquele papel de mocinha indefesa, frágil e tal, e vai para um papel um pouco mais voraz, mais forte. Eu gostei muito da combinação dos dois, porque eu acho que na hora do casting, quando você pensa nesses papéis, eu não teria esses dois atores como as principais escolhas, e eles se encaixaram perfeitamente. Nossa, Rafinha, que comentário preciso que você deu agora, cara. Eu concordo total. E eu queria dizer, viu, Paulinha aí, gente, que eu adoro esse tipo de filme que tem meio corporativo, sabe? Essa coisa meio sacana, tipo Mad Men, no caso série, também The Office, né? Mais recentemente Succession. Então, quando tem essa coisa, ambiente de empresa e tal, né? Uns abusos, não que eu goste dos abusos, mas eu acho que eles devem ser conversados, já chamou minha atenção. Gente, tanto o roteiro e direção aqui são da estadunidense Chloe Dumont, que ficou conhecida no mainstream por dirigir e escrever a série Ballers. No elenco, além do casal protagonista, temos as participações interessantes de Eddie Marsan, Sebastian de Souza, lá de Skins, Normal People e The Great, aqui como um jovem gerente provocador, e também do Rich Sommer, lá de Mad Men, Minx e Blackberry, e que parece que nasceu para fazer esses papéis corporativos. Mas alguém do elenco ou da produção que vocês gostariam de destacar, gente?
Ô, Paulinha, o Ed Marsan, né, que faz o chefe, né, aquele chefe de olhinho claro, baixinho, meio cabeçudo, é interessante a participação dele, né? Ele não tem muitos momentos no filme, mas ele sabe fazer aquele olhar pra compelir, né, pra instigar, pra chamar a personagem a crescer na carreira dela dentro da empresa e ao mesmo tempo dando aqueles toques de líderes altamente duvidosos, né? Muito bem. E antes da gente entrar de cabeça no papo aqui sobre o filme, vamos dar aquela nossa clássica passadinha para ver o que o público e a crítica têm achado do filme? Santos, eu vou pedir pra você contar pra gente. Ah, é pra já, Paulinho. Olha só, apesar do filme ter um orçamento baixo, afinal, 20 milhões de dólares não são nada pra um filme como esse, né, com um elenco desse, o Jogo Justo não tem feito feio, não. Olha só, lá no IMDb a gente tem quase 10 mil avaliações e a nota média 6.6. No exigente Metacritic, o Metascore aponta 74 de 100. No Letterboxd, o filme tem 3.3 de 5. E no Rotten Tomatoes, tomates podres, olha que curioso. O filme conta com a aprovação de 87% da crítica, mas apenas 52% do público. Por que será, hein? Mas olha só, chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Ô, Dona Rafa Gomes, a gente tava com saudade, viu? O Brasil, Sundance, Cannes e o mundo todo querem saber quais são as suas primeiras impressões sobre Jogo Justo. Você gostou? Você amou? Ou você diria que dá pro gasto? Eu adorei o filme, achei que funciona muito bem. Eu não esperava ter essa pegada tão anos 90 como a gente vê no resultado final. Isso para mim foi extremamente surpreendente mesmo. E a combinação do elenco, a química entre eles, para um filme desse funcionar muito bem e não cair naquele viés meio que pornô chachada, aquela coisa meio soft porn, brega, de baixo orçamento, cafona e apelativo, você precisa ter um alinhamento muito preciso entre o elenco. Tem que ter uma dinâmica boa e tem que ter um texto muito bem escrito. E eu achei que a Chloe, ela mandou bem demais aqui, porque ela conseguiu dar uma refinada no roteiro dela. Ela poderia ter caído num extremo muito perigoso, mas ela não foi para esse extremo, que foi o do soft porn barato, que é os 50 Tons de Cinza, que é um filme que não tem substância nenhuma, mas ela não foi para isso. Ela traz temas muito importantes, como o peso do ambiente corporativo na mulher, a dificuldade de uma mulher se destacar, principalmente se ela tem certas feições físicas. É interessante a escolha da Phoebe Dynevor, não quero me estender aqui, mas eu quero falar que é interessante a escolha dela, porque ela não é a primeira pessoa que você pensa quando vem na tua cabeça uma mulher líder. Ela é franzina, ela é magrinha, ela é pequenininha, ela tem traços finos e delicados, então ela tem aquela cara de princesa de Bridgerton, né? Ô Rafa, e quem você acha que seria, por exemplo, a escolha óbvia, digamos assim, pro papel que ela exerce aqui? Eu acho que assim, talvez uma pessoa que tem um biotipo parecido, mas que tem uma sensualidade muito natural é a Zoe Kravitz. A Zoe Kravitz, eu acho que ela se encaixaria bem porque ela é fininha, ela é franzina, ela é pequenininha, mas ela tem uma presença muito sensual. E quando você volta lá no Big Little Lies, você vê ela como essa figura que cruza essa linha de ser uma pessoa muito sensual. E você sabe, Rafa, que num biotipo um pouco diferente, eu também poderia tranquilamente escalar a Florence Pugh, porque ela faz de tudo muito, sempre bem, nunca errou, diva maravilhosa. Olha, gente, eu vou até sair dessa lógica de biotipo e sensualidade, que discordo um pouquinho disso aí. Mas eu acho que, saindo de uma escolha óbvia do papel, eu pensei na Elizabeth Olsen. Eu acho que ela tem uma presença muito forte e ela teria que explorar essa coisa da sensualidade, de ser uma mulher muito empoderada da própria sexualidade, de lidar com o sexo de forma tão livre como a personagem da Phoebe, né? Mas, pensando nas minhas primeiras impressões um pouco, eu fiquei muito surpresa. Inclusive, queria agradecer a Rafa, porque, Rafa, você que trouxe esse filme pra gente. Pelo que eu entendi, ele fez um sucesso lá no festival. Como é que foi?
Exatamente, Paulinha. O filme, ele foi a sensação do Sundance. Como é que funciona o Festival de Sundance, pra galera que não conhece? O Festival de Sundance, ele acontece todo ano em janeiro, sempre no final de janeiro, entre final de janeiro e início de fevereiro, e ele é o primeiro festival do ano. Então ele, assim, ele é o pontapé inicial do ano, e ele costuma ser uma grande vitrine para os próximos festivais, e também ele costuma modular muito a temporada de premiações. Então é um festival extremamente importante. E ele é um festival indie, então é de cinema independente. Então até aquilo que vocês estavam falando no começo, é um filme de baixíssimo orçamento. Essa é a pegada de Sundance. E esse filme foi o filme sensação do ano. E ele foi vendido por 20 milhões para Netflix. Então assim, foi uma talagada de dinheiro e foi uma disputa mesmo. Lá eles chamam de bidding wars, que seria uma guerra de lances. Então são vários estúdios disputando como se fosse um leilão, mas não imagine um leilão físico dos produtores sentados e tal. Não, é um leilão meio que assim, virtual, entre aspas, assim. Cara, bem interessante esse formato do festival, né? E é legal saber disso, porque como você falou, Rafa, o filme teve toda essa repercussão em Sundance, mas quando ele vem pra Netflix, ele ganha o mundo, né? Confesso pra vocês que talvez que esse nome de Jogo Justo, se não tivesse na Netflix, não sei se eu teria tido contato. E pra mim foi muito legal, porque quando eu li a sinopse, eu falei, bom, vai ser mais um filminho, talvez bom, talvez ruim, talvez um filme médio ali da Netflix, e logo no início eu senti o punch. Eu vi que não era assim tão simples. Acho que o filme tem força, acho que o filme tem camadas, e logo assim, de cara, eu já achei que o tema foi muito bem colocado. E ele vai entrando na gente, né? Ele é um thriller psicológico mesmo. E você, quando você vê, você tá totalmente envolvido naquela história. Ou seja, ponto pra Netflix. Queria destacar, né, de início aqui, viu, Paulinha, primeiras impressões, a elegância da direção e também do roteiro da Chloe Domon, cara. Porque, de novo, né, a gente sempre fala aqui do algoritmo, dos filmes e séries todos muito parecidos, né? E tudo bem, pode ter algum algoritmo identificado que na época do Supercine, né, da tela quente, das coisas que a gente via na TV lá atrás, cortadas pelos comerciais, com os filmes diminuídos e dubladas, muitos de nós gostávamos desse tipo de filme, né, com esse toque mais caliente, essa coisa mais provocativa, né, e atualizando, né, indo dos anos 90, chegando aqui em 2023, a questão de gênero mudou muito a nossa impressão em relação a isso, o nosso comportamento. É claro, tem muitos problemas, a sociedade é patriarcal, o mundo é machista, etc e tal, isso é uma grande verdade. Só que quando esse filme chega, me chama a atenção não apenas o que acontece na tela, mas como a gente aqui do outro lado reage a isso, sabe? Em outros tempos eu acho que a gente reagiria de uma forma diferente, talvez tomando partido de um ou de outro, afinal de contas, nem todas as ações dos dois são 100% perfeitas ou veneráveis, algo do tipo, mas é legal a gente ver hoje como as coisas mudaram e como o mundo corporativo reflete a sociedade de uma forma geral, né? Então, gostei muito do argumento do filme, do roteiro, das atuações e principalmente dessa direção precisa, essa direção bonita. É um filme, Rafa Gomes tem razão, para se ver no cinema, para se apreciar em todas as suas camadas. E é interessante você ter falado isso porque ele teve um lançamento limitado nos cinemas lá nos Estados Unidos, justamente por conta desse hype. Se eu não me engano, acho que foi no mês de setembro que ele deu uma circulada nos cinemas, eu acho até para ele se tornar elegível para a temporada de premiações, né? Eu não sei como é que tá depois da pandemia, se eles voltaram ao formato anterior de elegibilidade de filmes, mas eu sei que o filme foi pro cinema e eu concordo totalmente com isso que o Sansa falou, só queria dar uma pincelada final, que é como eu sentia falta de filmes nessa pegada bem anos 90. Fazia muito tempo que eu não via um thriller psicológico com essa pegada psychosexual, sabe, psicossexual, dentro de um ambiente corporativo. Isso me lembrou muito Michael Douglas nos anos 90, que era campeão de filmes desse gênero, sabe? Michelle Pfeiffer. Eu tava tentando convencer meu namorado a assistir o filme e eu falei a sinopse, ele falou desse jeito. Nossa, eu imaginei agora o Michael Douglas e a Sharon Stone nesse papel. Só de eu falar a sinopse. E você viu que até isso que você me falou é uma memória afetiva que ele tem de um cinema que ele gostava de curtir, entendeu?
surpreendeu e que hoje a gente não tem mais. Então eu gostei desse filme pelo fato dele ser não apenas um filme muito pontual em termos de contemporaneidade, assuntos abordados, mas ao mesmo tempo ele é aquele filme que emana aquele cinema noventista. Eu amei a atmosfera que é um pouco mais sombria. É muito Michael Douglas, Sharon Stone e Michelle Pfeiffer no auge da sua juventude. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Vamos entrar no debate? Porque, gente, se a gente for entrar mais a fundo na dinâmica do casal, ali naquele contexto de empresa, eu queria saber como é que vocês enxergaram o comportamento tanto da Emily quanto do Luke. A gente pode dizer que existe uma heroína e um vilão? Ou as camadas e os sentimentos ali estão misturados? Então, eu acho que não dá pra gente cravar heróis e vilões aqui. E esse é um aspecto que eu amei no filme. É a complexidade dos personagens. Pra mim, uma das coisas mais dolorosas é o fato de que existe um noivado no meio disso tudo. Então, assim, ainda tem esse terceiro gancho narrativo, porque o primeiro gancho narrativo é a ascensão da Emily, o segundo gancho narrativo é o Luke perdendo espaço na empresa e percebendo que, na verdade, ele é um profissional imaturo, e o terceiro gancho é o noivado que conecta os dois de maneira muito mais profunda do que o relacionamento. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a Emily fugindo da mãe, não tá querendo espalhar o lance do noivado, mas ao mesmo tempo ela estava tão feliz com essa novidade, mas ao mesmo tempo a vida dela tá se transformando de uma forma muito rápida e intensa, enquanto o Luke sente que tá ficando para trás. Só que ao invés dele tentar enxergar exatamente o que tem de errado nele, ele enxerga a Emily como o problema da falta de ascensão profissional dele. E aí ele parte para um coach numa pegada Red Pill, que é totalmente o oposto do que ele deveria estar buscando em termos de maturidade profissional. Então a gente vê que assim, são duas pessoas que, de um jeito ou de outro, têm as suas imaturidades. A Emily, ela tem dificuldade de lidar com a sua própria ascensão, porque ao mesmo tempo que ela é muito boa no trabalho que ela faz, ela tem dificuldade de equilibrar isso dentro do seu relacionamento, e o Luke não ajuda em nada, porque ele só dificulta, e ao invés de ele dar suporte pra noiva, ele se sente ameaçado por ela. Tudo isso por conta de uma expectativa falsa que ele criou, de que ele seria o cara que ia ganhar o emprego. Então eu acho que no final do dia esse é um filme sobre expectativas frustradas e sobre a dificuldade que o ser humano tem em lidar com o poder. A gente vê essa coisa de conveniência, como é interessante. Porque quando ela, olha só, quando ela descobre que, numa conversa ali de corredor, que ele seria o sucessor do cara que esmurrou, né, meteu o taco de golfe no computador, na porta e tudo, e ele seria o escolhido, qual é a reação dela? Cara, ela fica feliz por ele, ela vai contar pra ele, sabe, ela fica exultante por ele, ela torce por ele. E quando os papéis se invertem, né, e é ela escolhida, a reação dele começa sendo dissimulada, na verdade, né? A gente percebe que ele tá incomodado com aquilo, que não é o que ele queria, e isso é um reflexo da sociedade aqui fora, né? Por isso que o filme é tão interessante. Eu preciso só colocar uma coisa, gente, que é bem pessoal aqui. Eu disse adeus, eu me despedi da vida corporativa há alguns anos, 2, 3 anos atrás, e eu não pretendo voltar. Porque as relações, cara, por mais que tenham boas amizades, boas pessoas, bons valores, são tão tóxicas de uma forma geral. E tem falas ali no filme que mostram isso, né? Pra você crescer, pra você chegar no topo, você não pode ser bonzinho o tempo todo, né? Então, só respondendo, viu, Paulinha, essa coisa de herói e vilão, eu não sei se a gente tem uma heroína, talvez uma heroína meio Kill Bill, né? Definitivamente a gente tem um vilão, né? O Luke virou Darth Vader aqui e foi pro lado pesadíssimo da força, e eu acho que ele teve o que mereceu, viu? Eu acho que eu vou sair do maniqueísmo de herói e vilão, né? Que a gente colocou aqui pra brincar, mas a verdade é, assim como você falou, eu acho que o Luke tem um papel muito claro ali de não saber lidar com a masculinidade que tá frágil, né? O tesão dele tá diretamente atrelado ao quanto ela é capaz de venerá-lo ou não. O tesão dele por ela, pela vida, pelo trabalho, tá diretamente relacionado ao quanto ele tá numa posição de poder ou superior a ela ou não. Então você citou, quando ela descobre a promoção, ela vai lá, ela sai correndo toda feliz pra contar pra ele. Eles comemoram.
Quando ela recebe a promoção, ela segue tentando ajudá-lo. Ela segue tentando não colocá-lo numa posição vulnerável. Ela chama ele pra jantar, ela chega a digitar. Eu pago. Aí ela paga, porque ela sabe que isso vai talvez ferir a masculinidade dele. Ela tá o tempo inteiro pisando em ovos para tentar deixar ele confortável na posição dele não ter recebido uma promoção. Quando o papel era inverso, não era nada mais natural na relação dos dois, na visão dele e dela. O que a gente observa? Que a estrutura que todos nós estamos a qual todos nós estamos submetidos, ela de fato vai naturalizar a promoção dele e ela de fato vai trazer uma problemática gigante, porque se a gente for parar para pensar, qual é o assunto do filme? Uma mulher recebe uma promoção. Esse é o assunto do filme. Esse é o grande problema do filme. Por quê? Porque é isso. A partir do momento que ela recebe uma promoção, o relacionamento desanda, a violência tá colocada, ela chega a ser estuprada e violentada por ele num banheiro, porque ele se sente justificado em todo o seu sentimento de frustração. Afinal de contas, aquela safada fez por onde, trabalhou e foi promovida. E é interessante, né, Paulinha, dentro dessa fala sua, que tem um momento, né, Rafinha, ali do filme, que o chefe, quando ela erra, né? Mulheres não podem errar, né, gente? Interessante isso. Quando ela erra, ele fala, você é uma vadia e burra. E ela olha pra ele, quieta, e ele fala, você não entendeu? Eu vou repetir. Você é uma vadia e burra. Ela engole aquilo e vai dar a volta por cima à forma dela. Quando ela, né, vai falar pro namorado / noivo verdades, né, verdades absolutas, que ele é um mau perdedor, que ele tá por baixo, que ele muitas vezes é frouxo, e é uma grande verdade ali, aí ele é super sensível, né, e aí dentro dessa sensibilidade permitida dele, ele toma atitudes drásticas, né, ele faz um manual, né, um playbook de como ferrar com ela, de formas inacreditáveis. Não tem como a gente ignorar a discrepância das avaliações de Jogo Justo no Rotten Tomatoes, né? 87% de aprovação da crítica e somente 52% do público. Eu queria saber de vocês, por que vocês acham que a crítica em peso tá elogiando o filme e o público tá com esse pé atrás? Ele incomoda? Ai, sem sombra de dúvidas incomoda. Eu acho que o que a Paulinha falou antes é exatamente aquilo, é pontual, a gente vê o personagem se transformar em um monstro, e eu acho que essa discrepância na nota tem muito a ver com isso, com a dificuldade de muitas pessoas entenderem isso, entenderem a própria personagem Emily e entender o personagem Luke e o homem que ele se transforma. A gente está falando de uma ficção e obviamente que por ser uma ficção, a diretora ela se permite ter liberdades criativas muito ousadas, porque eu entendo na mente de uma pessoa comum que às vezes tem um pensamento um pouco mais bidimensional, eu entendo a dificuldade dela enxergar o Luke. Como que aquele cara que era perfeito no primeiro ato se transforma naquele monstro no terceiro ato? Eu entendo a dificuldade de uma audiência mais comum e tal, de entender isso. Mas ao mesmo tempo, isso é uma alegoria de relacionamentos tóxicos, que muitas vezes, em relacionamentos tóxicos, as pessoas só percebem que estão numa situação muito caótica quando a gente chega no extremo, num caso de abuso, num caso de assédio, num caso de humilhação pública absurda associada com um abuso, entendeu? Eu concordo plenamente, Rafa. E você falou, cara, às vezes é uma situação extrema, mas o legal é justamente você falou, às vezes a situação extrema é uma promoção, ou uma demissão, ou um filho, ou uma falta de tempo. É quando o relacionamento às vezes chega numa situação corriqueira, mas em que há algum tipo de estresse. E aí existe sempre a estrutura da sociedade que se impõe no sentido de machista, o homem que quer poder, o homem que quer ser venerado, e a mulher que tá sempre naquela posição quase que a qualquer momento ela pode tomar um soco na boca dele, né? Exatamente, e é isso que eu acho que muita gente teve dificuldade de entender em termos de avaliação do público lá no Rotten Tomatoes, é entender que o filme é uma alegoria, não quer dizer que todo homem que tá num relacionamento, que começa como um excelente parceiro, vai terminar o relacionamento abusando da sua parceira. Não é isso, gente. Ele começa a falhar com ela quando ele desrespeita ela pela forma como ela se veste. Eles moram na mesma casa.
ela se veste do lado dele, ele a vê trocar de roupa todos os dias, e assim, e ele poderia dar uma sugestão na forma como ela se vestir, porque é normal, você dá uma sugestão, assim como amigas falam, olha, essa roupa não ficou bem em você, amigos também falam isso, ele poderia falar isso pra ela, mas ele espera ela conseguir uma ascensão profissional, e aí ele tenta menosprezá-la em algo banal, que é uma camisa. E aí isso entra na mente dela com tanta força que no dia seguinte, o que ela faz? Ela compra novas roupas e muda toda a sua forma de se vestir. Porque ele falou que ela parecia um cupcake e ela se sentiu infantilizada dentro de uma posição de poder muito comprometedora, que é uma posição que envolve muito dinheiro, muitas responsabilidades e também um chefe muito pesado, né? Ô, Rafinha, e ela não muda só a forma de se vestir, né? O gestual dela muda, a postura dela muda. Inclusive indo com os chefes, né? Numa casa de strip, porque eles sugerem e ela não pode porque ela é mulher. Não, ela vai, né? E não só ela vai, como ela é a que mais bebe, como ela é a que chama a menina pra fazer o strip na mesa. E eu acho que esse é o motivo de muita gente no Rotten Tomatoes tá condenando o filme. Olha a postura dela, né? Olha como ela saiu do que a gente espera do comportamento de uma mulher. Por que ela não deu a volta por cima, só sendo boa e competente no que ela faz? Por que ela precisou de tudo isso, né? Porque depois dela ser abusada sexualmente, e a palavra correta aqui de ser estuprada, além de violentada, porque o que ele faz ali não tem nome, por que ela simplesmente não vai na polícia e denuncia? Né? Não, ela tem que voltar e ela tem que humilhar o cara. E aí a gente fala, nossa, que gesto horrível. E eu preciso dizer que indo lá no Rotten Tomatoes ver as avaliações, eu imaginei, 52% de aprovação, as mulheres estão aprovando e os homens estão reprovando. Mas curiosamente não é isso que acontece. Né? O machismo e essa visão que a gente tem da sociedade, né? A questão de gênero e tudo mais, não está apenas na cabeça do homem defendendo os homens, da mulher defendendo as mulheres. Não, tem muitas mulheres que não gostaram do filme pelos mais diversos argumentos. E eu acho isso muito curioso, né? Porque ele propõe uma discussão e uma reflexão diferente do que a gente está habituado, que é, coloque sua roupinha, seja boazinha, faça tudo direitinho, e não é assim que funciona. Quando é o homem que tem a sua vingança porque a mulher falhou, porque a mulher traiu, porque a mulher teve qualquer problema de comportamento humano que os homens têm, aí é beleza, aí é desculpável, aí tamo junto, menino Ney, né? E eu vou abrir um pequeno parênteses, eu sei que podcast de filme e séries não é espaço pra política, mas eu não tive como não lembrar, gente, de quando a gente teve a última presidente mulher desse país completamente humilhada por horas e horas e horas de um inquérito e respondeu a todas as perguntas com educação. Quando a gente teve uma coisa um pouquinho parecida, que não durou horas e horas não, durou alguns minutos, o presidente em questão chorou, ficou triste, ficou chateado, não soube responder, pediu arrego. O que eu queria dizer, assim, no filme tá colocado ali muito, de forma muito clara, o quanto aquela posição no mundo corporativo de mercado financeiro, o quanto é uma posição masculina. Tanto que a Phoebe, para prosperar, é isso, ela tem que mimetizar o comportamento dos caras. Ir no clube de strip, ela tem que beber pra caramba, e não porque uma mulher não possa ou não deva fazer isso, mas porque esse era o comportamento que os caras ali estavam fazendo, ela mimetizando isso, ela é um dos caras, portanto ela é elegível a estar naquela posição, na lógica da estrutura corporativa. E eu gosto muito de como a direção sutilmente mostra aqueles olhares do Luke toda vez que a nossa protagonista tá feliz, ou tá rindo, ou tá conversando com o chefe, ou em que ela está confiantemente respondendo uma pergunta naquela sala de reunião. Ele sente ódio, aquilo incomoda ele. Então, ela bem-sucedida, livre, incomoda ele. E eu acho que esses são os X das questões que estão ali no filme. Quando a gente assiste, a gente não quer ser confrontado, porque a gente é isso. A gente é essa estrutura que se frustra com as mulheres livres, com as mulheres bem-sucedidas. A gente é essa estrutura que acha que o cara tem que ganhar mais. A gente é essa estrutura que não quer ver esse cara tão frágil, tão patético, mostrando essa, como disse a Rafa, essa monstrificação a olhos vistos. A gente quer acreditar que não é assim, que é ficção. Não é. Eu fico triste
que a crítica não esteja acompanhando, porque o filme poderia estar muito melhor avaliado, na minha humilde opinião. Eu concordo totalmente com o que a Paulinha falou, essa questão da forma como o Luke fica avaliando a postura dela também. Isso é interessante porque me lembrou de uma cena muito vergonha alheia, é uma cena excelente, mas é o Luke chamando o chefe dele de você é meu Deus. Isso mostra a falta de maturidade dele, porque o que a Paulinha falou, que eu achei muito importante, é o seguinte: toda vez que ele olha pra ela e ele a vê extremamente feliz, ele se sente incomodado porque ele pensa, eu tinha que estar lá, eu que tinha que estar naquela rodinha, eu que tinha que estar levando tapinha nas costas, e não ela. E na cabeça dele, é a bajulação que faria ele chegar lá. Tanto que, assim, quando ele é humilhado pelo chefe dele, é a cena mais constrangedora que eu já vi no cinema recente. Ele se ajoelha diante do chefe dele, numa sala toda de vidro, diante de todo um escritório, e, assim, ele fala, você é o meu Deus, eu lambo o chão que você pisa, papapá, e, assim, você fica até pensando, será que o chefe vai comprar isso? Porque, querendo ou não, o mundo corporativo, ele também é feito de bajulação. Vocês já devem ter trabalhado em lugares em que não eram os melhores que ocupavam as melhores posições, mas sim aqueles que mais bajulavam. E eu fiquei pensando assim, vamos ver até onde esse chefe vai deixar ele ir. Aí quando o cara se humilha de uma forma vergonhosa, o chefe vai e fala pra ele que ele é um merda, que ele é simplesmente inútil. E aí é quando cai a ficha dele que não importa o que ele fizesse, não se tratava da bajulação, mas sim do profissionalismo e do conhecimento dele. O melhor pra mim dessa cena a gente tem essa cena hiper constrangedora. Corta pra ele em casa, tirando o celular da mão dela e falando, você tem que parar de fazer tudo o que ele quer, você tem que impor limites, você não pode bajular ele dessa forma. Ele tinha acabado de se ajoelhar dentro da sala do chefe, implorado por uma chance, falado que lambia o chão. E quando é com a Emily, ele arranca o celular da mão e fala, você precisa impor limites, você não pode fazer tudo o que ele quer, você age como se ele fosse o seu Deus, sendo que ele usou esta frase verbalmente. E a pergunta que eu deixo aqui pra vocês é, será que ele entendeu realmente que o que fez ela ascender profissionalmente foi o esforço dela? O talento dela? Será que é um jogo justo? Muito bem, depois desse debate extenso, longo e muito bom, chegou a hora de dar as nossas notinhas por aqui. Eu quero saber de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vão ficar para Fair Play ou Jogo Justo, que tá esperando todo mundo lá na Netflix. Quem viu o meu vídeo lá no meu Instagram já sabe que esse pra mim foi um dos melhores filmes de 2023 até o momento. Então, assim, a minha nota vai ser 90 poltronas amarelas. Olha, eu também gostei bastante do filme, viu? Eu vou deixar Jogo Justo com 84 poltronas amarelas. Eu vou dar uma quebradinha no decoro aqui, meninas, porque Jogo Justo não é um tapa na cara. São vários tapas na cara, socos na cara, na boca do estômago. Todo mundo precisa ver, principalmente os homens, né? Tá disponível na Netflix, o filme não é longo, tem mais ou menos, né, gente, 1h40, 1h45 de duração. E tô com a Rafa Gomes, é um dos grandes filmes aqui dessa temporada de 2023. Vou deixar ele aqui com 92 poltronas amarelas. Consultando o ábaco do Senta Que Lá Vem Spoiler, que é muito eficiente, Jogo Justo ficou aqui com 87 poltronas amarelas. Quem diria, hein, dona Netflix? Norba, solta aquela música que a gente gosta de comemorar. Bom, é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando você que todas as semanas tem episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, quebrando tudo no trabalho com um taco de golfe, fazendo estripulias em banheiros públicos ou zapeando pelos serviços de streaming e sala de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigada pelo debate, Sansa. Rafa, querida, volte sempre e um beijo. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Tava com muita saudade de papear tanto assim. Vocês podem e devem me seguir lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C. E eu também tenho meu canal no YouTube, que aos poucos está voltando. Eu tive que fazer uma pausa para cuidar da minha família, mas vocês podem me achar no YouTube também, no /Rafa Gomes Cinema. Vou fazer o marcudo, né? É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.